Nesse vídeo eu vou explicar a real força do Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte da era moderna. E para começar, acho melhor falar do Gojo em sua adolescência, onde ele ainda era incrivelmente forte, começando pelos atributos do Gojo adolescente. Muita gente esquece, mas a força do Toji não vem de treino. Como explicado, essa força vem de um pacto, que é a restrição celestial. Inclusive quando a Maki tem restrição completa, é afirmada como tendo o mesmo nível do Tojin. E isso com o Toji tendo no mínimo uns 20 anos a mais que a Maki. Ou seja, o poder dado pela restrição celestial completa é fixo, então o Toji não perdeu poder por estar enferrujado. Isso se refere ao seu costume com lutas. E o próprio Toji deixa claro isso. Ou seja, o Toji estava no auge físico durante o arco do inventário oculto. E o Toji fala que seria incapaz de vencer o Gojo normalmente, e é por isso que ele usou a estratégia de cansar o Gojo por vários dias usando mercenários. E mesmo assim o Tojin não venceu o Gojo por ser mais forte, mas sim porque o Gojo tentou usar o Mugen para bloquear o ataque da lança invertida do céu, porém ele foi pego de surpresa pela arma anular técnicas. E o próprio Toji fala que pegar o Gojo de surpresa dessa forma era o plano dele desde o início. Mesmo antes de aprender a técnica reversa, já era mais rápido que o Tojin. Os feiticeiros preveem os golpes dos adversários usando o fluxo de energia, como descrito pelo Maru. Lutar com alguém que não usa energia amaldiçoada faz com que basicamente todos os ataques sejam golpes surpresa, e é dito pelo Gojo que ele não conseguia ler os movimentos do Tojin. Mas mesmo assim o Gojo interceptou o ataque do Toji um pouco antes de ser acertado, contra-atacando com o azul, e ele reagiu à velocidade do Tojin, usando o Mugen para tentar parar a lança invertida do céu. E vale lembrar que o Tojin nem conseguiu acertar o Gojo depois, porque o Gojo ficava desviando dos ataques do Toji facilmente. Além disso, o Gojo matou o Toji facilmente. Um vermelho do Gojo lançou o Toji facilmente por vários metros e rompeu completamente a postura dele. E vamos lembrar que o Jeje ativamente ajuda no anime, revisando e aprovando o roteiro e as cenas extras. Então o Toji diminuindo a potência do vermelho com a lança invertida é canônica, ou seja, mesmo o Tojin diminuindo o poder do vermelho ao tentar anular ele, tomou dano e foi jogado por centenas de metros. E o roxo deu hit kill nele sem nem mesmo dar chance dele reagir. E isso tudo Gojo, que estava dias sem dormir e acabado de aprender a usar o vermelho e o roxo. E como explicado no mangá, uma técnica é mais fraca quando o usuário não tem costume em usá-la. E a Maki e o Toji têm os mesmos atributos. Ou seja, o Gojo adolescente completamente exausto é muito superior a Maki e a todos os personagens de um nível parecido ou inferior a ela. Qualquer um que não consiga matar a Maki ou o Toji com um único golpe, ou lançar eles por centenas de metros mesmo com um golpe enfraquecido, é inferior ao Gojo adolescente. E quem não consiga reagir facilmente ao Tojin ou a Maki também são inferiores ao Gojo adolescente. E se um personagem não consegue fazer o Tojin ou a Maki dizer que precisaria acertar o tempo para tentar defender um ataque, ele é inferior ao Gojo adolescente. O único problema que o Gojo adolescente tem é que ele não tem sua expansão de domínio ou técnicas anti-domínio, mas acabaria que ele nem precisaria. Até porque todos os feitos do Gojo que eu falei anteriormente eram o Gojo no seu primeiro ano na escola Jujutsu. Depois da luta contra o Tojin, o Gojo ficou um ano treinando e foi nesse um ano que ele conseguiu automatizar o Mugen. Então nessa época ele já era praticamente intocável. Além disso, ele aprimorou o uso do vermelho e do azul, e obviamente como se acostumou a usar, o vermelho e o roxo não estavam mais fracos, com exceção do Itadori, da Bura, Sukuna e do Mahito, que não toma dano para ataques, não acertam a forma da alma. O Gojo adolescente já é capaz de dar hit kill em qualquer personagem antes mesmo que possam fazer qualquer coisa. Qualquer luta do Gojo adolescente contra um usuário de expansão de domínio seria igual ao Mahito tentando expandir seu domínio contra o Itadori. Agora na sua fase adulta, que é a que vemos durante os eventos do mangá principal, além de estar muito mais experiente e mais forte do que na adolescência, Gojo possui técnicas anti-domínio e uma expansão de domínio, inclusive o vazio imensurável.
que é a expansão do Gojo, por segundo manda 2 anos e 6 meses de informação, e a gente sabe disso porque em 0,2 segundos o vazio imensurável manda o equivalente a 6 meses de informação, então é só fazer um cálculo simples para saber quanto de informação o vazio imensurável manda por segundo. Inclusive seguindo isso, dá para dizer que em 10 segundos o vazio imensurável manda o equivalente a 25 anos. Em 1 minuto o vazio imensurável manda o equivalente a 150 anos. E como o Gojo tem os 6 olhos, seu gasto de energia é quase zero, ou seja é quase impossível fazer o Gojo ficar sem energia amaldiçoada. E usando o Dagon em comparação, o Gojo poderia deixar seu domínio funcionando por horas ou um tempo próximo a isso. Eu falo isso porque o Dagon consegue manter seu domínio por esse tempo. E como o Gojo é muito melhor que o Dagon em praticamente todos os aspectos, o Gojo poderia manter o seu domínio no mesmo tempo ou até muito mais. Além disso também temos que falar que o Gojo literalmente fez o Sukuna lutar a sério e em alguns momentos se mostrou superior ao Sukuna com 20 dedos em alguns aspectos. Além de que o Gojo em uma disputa de domínios, perde só para domínios sem barreiras, como a expansão do Sukuna e do Kenjaku que são sem barreiras. Tirando expansões assim, o Gojo ganha de qualquer domínio em uma disputa. Mas isso é considerando o Gojo antes de ser selado, já que o Gojo conseguiu lidar com um domínio sem barreiras graças a ter ficado preso no reino da prisão. Essa experiência fez ele conseguir visualizar uma forma de diminuir a barreira sem esmagar quem estava dentro, e isso junto à sua habilidade absurda com barreiras que permitia alterar as especificações do seu domínio, fizeram ele criar a estratégia de inverter a resistência da barreira e diminuir ela para aumentar a resistente externa. Óbvio, mesmo assim não é uma condição de vitória absoluta. Era só um ganho de tempo para a barreira durar mais tempo antes de ser destruída. Só que com esse tempo que o Gojo tem, ele poderia usar para até mesmo conseguir virar o jogo e ganhar a disputa de domínios. Então se o Gojo fosse disputar domínios com Kenjaku, que tem uma expansão sem barreiras, o Gojo poderia usar essa estratégia para conseguir fazer algo para vencer a disputa. Resumindo, tirando o Sukuna, o Gojo pode ganhar de qualquer um em uma disputa de domínios. E antes do vídeo acabar, eu vou falar como o Gojo não é apenas talento ou esforço e sim os dois. O Yuta, que tinha o corpo do Gojo, junto a uma memória muscular de como usar a técnica por causa do treino de troca de corpos, reconheceu que o ilimitado era absurdamente difícil de controlar, mesmo tendo 6 olhos para ajudar. E o Yuta também se questiona do quanto o Gojo teve que treinar para dominar o ilimitado, e o Gojo não é só o segundo feiticeiro mais forte da história, mas ele também é o melhor usuário do ilimitado que já existiu, tendo um domínio absurdo sobre a técnica, e várias coisas que o Gojo demonstra com a técnica, são inventadas por ele. Outra coisa que mostra porque o Gojo é bem forte é o que vemos no arco do inventário oculto. O Gojo nessa época não era um lutador corpo a corpo. Ele usava o Mugen para se defender e usava o Azul para atacar a longa e média distância. Mas mesmo sendo o primeiro da história a criar uma defesa automática, o Gojo ainda assim optou por se tornar um especialista em combate corpo a corpo, como mostrado em todas as suas lutas. Ele é mestre em artes marciais. E vale ressaltar que ele é tão bom nisso que deu uma surra na Hanami e no jogo apenas com artes marciais e reforço com energia amaldiçoada. E vale lembrar que após a derrota para o Tojin, o estilo de luta do Gojo evoluiu absurdamente e ele focou inteiramente em tirar 120% do potencial do ilimitado. Além do Mugen automático, vemos essa evolução no uso do Azul. O Gojo usa ao máximo o simples conceito de ter uma habilidade capaz de puxar seus alvos. Como explicado pelo Kenjaku, o Gojo utiliza o Azul em combate para se puxar e assim aumentar sua velocidade. Ou seja, o Gojo no meio de trocas de golpes usa o Azul para deixar seus ataques e seus movimentos mais rápidos, e como explicado pelo Kusakabe, o Gojo usa o Azul para puxar o adversário para seus punhos, aumentando a potência dos seus golpes. E na luta contra o Sukuna, o Gojo também mostra ser capaz de imitar um tipo de telecinese, usando o Azul para controlar objetos. E é bem provável que o Gojo voa usando o Azul.
Essa habilidade foi tão bem desenvolvida ao ponto dele conseguir lutar enquanto voa, e a mesma coisa vale para o teleporte. A explicação dará a entender que seria um uso do azul. O Gojo não é só poder bruto, além de ter uma técnica absurdamente forte. Ele desenvolveu um kit de habilidades que lida facilmente com qualquer personagem da obra que não seja o Sukuna. Não é à toa que a estratégia para selar o Gojo em Shibuya girou completamente em torno de não deixar o Gojo usar o ilimitado. Os civis impediam o Gojo de usar o azul para se movimentar ou atacar. Ele também não podia usar o vermelho porque ele é um ataque extremamente poderoso que pela sua área de efeito iria matar vários civis. Ele também não poderia usar seu domínio porque iria deixar os civis em estado vegetativo ou matar eles. E a amplificação de domínio anulava o Mugen, e os seus adversários ficavam numa estratégia de atacar e depois se esconder entre os civis. Porém, mesmo com tudo isso, o Gojo ainda foi extremamente superior. O fato é que mesmo sendo talentoso ele só se tornou o que é por esforço. E como bônus também quero lembrar da força do vermelho. Isso porque muitas pessoas subestimam o vermelho. Isso porque muitos dizem que o azul é melhor que o vermelho por causa da sua versatilidade. Mas o que o vermelho não tem em versatilidade ele tem em poder bruto, segundo Kinjaku. O vermelho tem o dobro da liberação de energia do azul, ou seja, o poder de repulsão do vermelho supera no mínimo 2 vezes o poder de atração do azul. E antes do vídeo acabar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e conferir os vídeos que estão na descrição desse aqui. Inclusive, se gostou desse vídeo, considere mandar ele para um amigo.